Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo após uma classificação do Vasco, porque ontem vencemos a Ferroviária por 1-0 e chegamos à segunda fase da Copa do Brasil. Jogo esse que já deve acontecer inclusive na próxima semana contra a equipe do Juazeirense. A gente vai trazer todos os detalhes, falar também, é claro, sobre essa partida. Apesar da vitória, uma partida que preocupa o torcedor vascaíno por mais uma má atuação. O Vasco não foi bem, o Vasco foi super pressionado pela Ferroviária e até mesmo o Zé Ricardo falou sobre isso. Falou sobre essa partida, mandou um recado para você, torcedor vascaíno, e também já comentou sobre o clássico de domingo contra a equipe do Flamengo. Um clássico, é claro, importantíssimo, mas que também será difícil para o Vasco, porque se continuar com as mesmas atuações, tanto contra o Fluminense quanto também contra a Ferroviária ontem, ficará difícil para vencer o nosso maior rival. A gente vai falar sobre isso, falar sobre contratações, vamos trazer novidades sobre o atacante Eric do Ipiranga, que deve estar chegando no Vasco após o término do campeonato estadual, falar também sobre Daverson, o atacante palmeirense que estará de saída, ficará livre no mercado e pode sim fechar com o Vasco da Gama, e também sobre Fluminense e Vasco. Fluminense não atuará mais em São Januário. Pedido esse feito pelo Jorge Salgado ao presidente do tricolor carioca, Mário Bittencourt. A gente vai trazer todas as informações, todas as novidades e, é claro, você tem que ficar nesse vídeo até o final. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Como vocês estão vendo, tem muitas notícias importantes, vocês não podem perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e aqui embaixo seu comentário. Se você acredita que com esse elenco, o Vasco conseguirá chegar novamente à elite do futebol brasileiro em 2023, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem vencemos a Ferroviária por 1-0. Gol marcado pelo Raniel aos 23 minutos do primeiro tempo. Uma partida em que, de fato, o Vasco não foi bem. O Vasco que foi muito pressionado, principalmente no segundo tempo, chegou nem sequer a dar um ataque ao gol da Ferroviária, e é algo que preocupa, pois se o Vasco sofre pressão com adversários da Série C do Campeonato Brasileiro, como o próprio Clube Paulista, como será jogando na segunda divisão e até mesmo como será nesse próximo domingo jogando contra o Flamengo, o nosso maior rival, no clássico que será às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. Ferroviária de fato dominou os 90 minutos, porém pelo menos o Vasco conseguiu a classificação. Já falei mais detalhes sobre essa partida, se você quer saber, dê uma olhada no vídeo que eu coloquei ontem após o término do jogo. Com essa classificação, o Vasco garantiu 1.370.000. O Vasco só de participar da primeira fase já ganha 620 mil reais, porém por passar de fase, o Vasco ganha mais 750 mil reais pela classificação. Próxima partida deve ser na quarta-feira que vem contra o Juazeirense. Um clube aí que venceu também o Grêmio Anápolis de Goiás. Então o Vasco deverá enfrentar nessa próxima semana. Informação essa, inclusive, dada pelo próprio Zé Ricardo na coletiva de ontem após a partida, fora de casa também. O Juazeirense, que é da Bahia, e o Vasco deverá estar viajando nessa próxima semana para enfrentar o clube baiano. Uma partida que não será fácil também, porém terá um grau menor de dificuldade, né? Pois a Ferroviária, eu já havia dito para vocês que é um adversário difícil, é da terceira divisão, mas é um time bem estruturado, e a Juazeirense é da quarta divisão. Então a gente espera que a dificuldade que o Vasco sofreu ontem para vencer a Ferroviária não venha também sofrer nessa próxima semana contra a Juazeirense. Com relação à partida de ontem, antes de entrarmos no assunto Zé Ricardo, só gostaria de dar o destaque a um atleta, além, é claro, do Thiago Rodrigues, que para mim foi o melhor jogador. Gostaria de falar sobre o Juan Quinteiro, o zagueiro ontem que estreou com a camisa do Vasco e teve bons números. Atuou durante 85 minutos, deu 7 cortes, travou um chute e deu 2 interceptações. Além disso, 82% de acerto no passe. Parece que de fato vem para ser titular e vai dar uma maior confiança ao sistema defensivo do Vasco, porque além de ser muito bem defensivamente, tem técnica e qualidade para girar a bola na linha inicial do sistema defensivo. E com relação à coletiva, é claro, o Zé Ricardo foi perguntado sobre a má atuação do Vasco, foi uma má atuação, o Vasco não jogou bola, e também sobre o jogo de domingo contra o Flamengo, porque se continuar
performando da mesma maneira que foi ontem contra a Ferroviária e sábado contra o Fluminense, vai ficar difícil para enfrentar o elenco que tem o maior investimento do futebol brasileiro. Então dê uma olhada aí nas palavras do Zé Ricardo sobre a expectativa para esse clássico de domingo contra a equipe do Flamengo. Sobre o próximo jogo contra o Flamengo, nós já estamos classificados para a semifinal do Campeonato Carioca, que era o nosso primeiro objetivo. Me parece que já saiu aí da CBF. Nós vamos jogar quarta-feira na Bahia contra o Juazeirense. Vai ser um jogo extremamente difícil também, com uma perna só, que é o jogo de mata. Então vamos estar com sabedoria, descansar o nosso elenco, voltar para o Rio amanhã, depois do treino aqui da manhã, e ver quem é que vai, porque é um clássico. Logicamente que a gente vai ter um grande desafio no orçamento do futebol brasileiro. Nós sabemos de toda a potência, mas nosso dia a dia, para quem trabalha no futebol, é feito de desafios. Nós vamos encarar o jogo como um grande desafio, respeitando a equipe do Flamengo, mas sem temer nem ao Flamengo e nenhuma equipe. Então, como vocês viram aí, o Zé Ricardo foi bem claro nas palavras, né? Deixou bem claro aí, né, que vai enfrentar o Flamengo já classificado para as semifinais. Vai ter uma dificuldade, mas vai ter um desafio também de tentar buscar a vitória nesse domingo no Clássico no estádio Newton Santos. E além disso também o Zé Ricardo foi perguntado e foi pedido para que mande um recado para o torcedor, porque após 2 atuações ruins do Vasco, contra o Fluminense e contra a Ferroviária, o torcedor vascaíno começou a ficar com uma dúvida sobre esse ano de 2022. E o Zé Ricardo mandou um recado, deixando bem claro qual será o posicionamento dele e qual é a ideia que ele tem do Vasco para essa atual temporada. Então, fala daí, Zé Ricardo. O torcedor tem sido maravilhoso, tanto nos jogos em São Januário quanto fora. Isso a gente não pode falar nada. Eu queria passar para eles que a gente está trabalhando com verdadeira paixão aqui no clube, né? Nós sabemos, desde o início que chamaram a gente, tanto os profissionais da comissão técnica, foi deixado bem claro de todas as dificuldades que o clube vinha ultrapassando e queria ultrapassar, né? Então, a gente está tentando fazer um alicerce bem grande para que a gente possa dar passos mais firmes na frente, né? Nada aqui vai ser feito com loucura ou sem planejamento. Acho que eu como chefe da comissão técnica, devo isso ao clube, e a diretoria também. Eu posso dizer ao torcedor que aqui o trabalho é quase que 24 horas, né? Se isso fosse possível, sempre pensando no Vasco, e a gente trabalha com a verdadeira paixão. Eu fazia tempo que eu não via um grupo de trabalho, um ambiente tão favorável para que as coisas dessem certo, e esse é o pilar do nosso trabalho, é o pilar do meu trabalho, um ambiente bom para que o dia a dia aconteça. Lógico, os resultados nem sempre virão, as boas atuações nem sempre virão, é um desejo de todo, e a gente não vai deixar de trabalhar em busca disso. Então, só queria agradecer o apoio que o torcedor vascaíno tem dado para a gente. Eu entendo a aflição, mas o voto de confiança dos torcedores com o atleta e com nós todos tem sido muito grande, e o nosso compromisso é sempre evoluir, melhorar. Tenho certeza que o apoio da direção, do presidente, da comissão de futebol, do comitê de futebol, e principalmente desses atletas que aqui estão, a gente vai conseguir nossos objetivos. Então, como vocês viram aí, de fato, pedindo para que o torcedor fique junto, deixou bem claro também a importância que a torcida tem para o Vasco, e a gente espera, né, que realmente possamos chegar novamente à elite do futebol brasileiro nessa próxima temporada, porque não tem condições da gente permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro por mais um ano. Zé Ricardo conta com a torcida e a torcida espera ver um Vasco forte nessa atual temporada. Inclusive, durante a coletiva, o Zé Ricardo falou sobre reforço, mas falou entre linhas, deixou bem claro que o Vasco vai reforçar. E a gente teve informações hoje, pela parte da manhã, de um membro da diretoria que deu aí recado, deu essa informação ao Flávio Dias, ao jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, que o elenco será reforçado de maneira imediata. Esses resultados, esses resultados negativos que aconteceram ontem, foi um resultado positivo, mas de uma maneira negativa contra a Ferroviária, evidenciaram que o Vasco precisa de reforço para essa temporada. Esses reforços irão acontecer, como já falei, de maneira imediata para a disputa da Série B. A fonte ainda afirmou sobre os 70 milhões de empréstimo ponte que será feito pela 777 Partners. Esse empréstimo não será feito para uso de contratações, mas para quitar as dívidas. E quitando essas dívidas vai deixar o mercado do Vasco mais equilibrado. Vai deixar ali a grana que entra no clube sendo ali utilizada
para reforçar, para contratar jogador e não para pagar dívidas, não asfixiando financeiramente o Vasco. Então será importante para isso. Em primeiro momento, o dinheiro vem para pagar as dívidas e automaticamente o Vasco terá mais grana, terá um fluxo de caixa maior para investir dentro do futebol. E já falando sobre reforço, a gente tem informação sobre 2 jogadores. O Eric, do Ipiranga, e o Daverson, do Palmeiras. Primeiramente sobre o Eric. O Eric tinha um interesse, sim, tanto do Grêmio quanto do Internacional. Ele tem 3 gols pelo Campeonato Gaúcho em 9 partidas, sendo 2 desses gols contra o Internacional em 2 minutos. Foi um gol aí, 2 gols que ele fez num tempo mínimo, né, realmente, que surpreendeu aí o mercado do futebol brasileiro, mas principalmente o mercado do futebol gaúcho, e isso acabou fazendo com que tanto o Inter quanto o Grêmio tivessem interesse na contratação, porém o Ipiranga preferiu negociar com o Vasco. O Vasco já praticamente acertou tudo, pagará R$100 mil ao Clube Gaúcho para ter o jogador, e ele permanecerá emprestado até o final dessa temporada. Após o término do contrato, o Vasco tem e pode exercer o direito de compra do jogador. É uma aposta, é um jogador que ainda não se destacou no cenário do futebol brasileiro e vem aí com a esperança de que possa, pela primeira vez em sua carreira, deslanchar com a camisa do Vasco da Gama. E além do Eric, o Daverson também surgiu nesses últimos dias. Ele tem vínculo contratual com o Palmeiras somente até junho desse ano. É um jogador de 30 anos, centroavante, não está mais nos planos da diretoria alviverde, como é conhecido aí o Palmeiras. Então estará de saída do Palmeiras, não permanecerá por lá e, ficando livre no mercado, interessa ao Vasco, até porque ele tem o sonho de jogar no Vasco. Inclusive, após o término da Libertadores do ano passado, o próprio deixou bem claro com as seguintes palavras: tenho sim o sonho de jogar no Vasco. Sempre falei para o meu empresário que meu sonho seria um dia ter a honra de jogar no meu clube do coração, pelo qual tenho um grande carinho. Sou Vasco desde pequeno, eu e meu pai somos. Fecha aspas. Então o Daverson tem esse sonho de jogar pelo Vasco da Gama e, quem sabe, agora não poderá ser a sua grande oportunidade. Lembrando que o Vasco ainda buscará um centroavante no mercado, não é a prioridade da diretoria cruzmaltina, mas surgindo uma oportunidade como essa, de ter um jogador campeão da Libertadores, vascaíno, em que entregaria sua vida dentro de campo pelo Vasco, o Vasco poderá estar indo atrás e tentando a contratação do atleta. Um jogador, como eu falei, que tem experiência, já rodou o futebol europeu e poderá ser um excelente reforço. Se você me perguntar se tem alguma coisa, eu vou te responder: não. Porém, o Vasco tendo investimento, tendo grana para investir, poderá sim ir atrás do jogador, do cacife que tem, apesar de tudo, o Daverson atualmente no futebol brasileiro, para reforçar o elenco na disputa da Série B de 2022. Deixa aí a sua opinião se você acha que o Daverson seria um bom reforço para o Vasco da Gama. E para encerrar o vídeo, rapidamente falar sobre Fluminense e Vasco, pois nessa última quarta-feira o Fluminense usou o São Januário para disputar a primeira fase da Copa da Libertadores, um jogo de volta contra o Milionários, e um jogo que deu muito problema, porque a Cruz de Malta dentro de São Januário foi tampada para não aparecer na transmissão, a placa do banheiro feminino foi levada aí, né, pelos torcedores do Fluminense, vários torcedores, inclusive também do próprio Fluminense, zombaram de São Januário, chamando o estádio de chiqueiro imundo e vários outros verbos, né, vários outros adjetivos para cima do nosso caldeirão. Isso chateou principalmente torcedores, mas também a diretoria, que foi muito cobrada, inclusive, pelos próprios torcedores vascaínos. E a informação que a gente tem é que o Jorge Salgado, que já está de volta ao Brasil, ligou para o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e indicou que o próprio tricolor procure outro clube, outro estádio, que se não São Januário, para disputar as suas partidas, porque não tem mais como o Fluminense utilizar o nosso caldeirão. A voz do torcedor de fato ecoou, teve razão, e o Fluminense não atuará mais em São Januário. Inclusive, já houve nota oficial por parte do Fluminense, comunicando, agradecendo a receptividade do Vasco e comunicando que as próximas partidas, principalmente da Libertadores, será feita no Engenhão. A nota diz o seguinte: o Fluminense informa que jogará no Engenhão, estádio Newton Santos, o próximo jogo válido pela Libertadores. A decisão foi tomada após pedido do Vasco da Gama, que alegou razões de segurança para pedir a mudança do local inicialmente marcado para o jogo. Ou seja, o Fluminense não atua mais por São Januário. A gente espera que a diretoria possa ter esse consentimento que lugar de São Januário é lugar de vascaíno, não é lugar de tricolor, não é lugar de flamenguista, não é lugar de botafoguense, é lugar de vascaíno e ponto. A diretoria vascaína, essa e as próximas que passarão, devem entender isso. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Deixei a sua opinião, se pelo menos você concorda aí, né, com finalmente essa mudança dentro do Vasco da Gama e a não mais permissão
da utilização de São Januário para os nossos rivais. Um grande abraço a todos, 6 horas retornaremos com mais um conteúdo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, fiquem com Deus e saudações vascaínas. Já tá junto, Gabriel?